Bom dia, pessoal. Finalmente nós temos luz e tudo certo. Mas hoje nós vamos começar o estudo das cartas que Jesus escreve para 7 igrejas de Apocalipse. Na aula anterior, que não foi semana passada, foi na semana anterior, nós vimos aquela introdução em que o apóstolo João está na ilha de Patmos e no espírito ele é levado até a presença desse ser que tem a pele como se fosse de bronze polido, olhos como de fogo, da boca dele sai uma espada de 2 gumes, os seus cabelos são alvos como a neve, e ele diz que ele é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas está vivo e vive para sempre. É Jesus Cristo que aparece para ele. É o próprio Senhor que aparece para ele. Se identificamos como sendo, de fato, o Senhor Deus. E ele tem uma revelação a trazer para João, que João deve entregar essas igrejas. E no final da aula, Jesus se descreve como aquele que detém em sua mão as 7 estrelas e que anda entre os 7 candelabros. E ele explica que as 7 igrejas ali são representadas por esses 7 candelabros, e essas 7 estrelas representam os 7 anjos dessas igrejas. E como nós vimos, esses 7 anjos poderiam ser ou, de fato, seres espirituais que cuidam dessas igrejas, ou o ministro ou pastor da igreja que cuida dessa igreja, ou a própria ideia da identidade dessas 7 igrejas ali. Tá? Vamos entrar aqui na passagem, a gente vai tentar hoje ver o capítulo 2 completo. O capítulo 3 ainda são as cartas para essas igrejas. Tá? Eu já adianto aqui que caso aconteça de eu tossir muito feio, é porque eu peguei uma gripe semana passada, inclusive eu estava sem voz, por isso que a gente não teve aula, mas a tosse permanece. Permanece talvez até pior, tá? Então, mas vamos lá, Deus nos ajude. Então a gente vai começar ali no capítulo 2. Primeira coisa que eu quero que você repare antes da gente começar a leitura, tá? As 7 cartas aqui, as 7 igrejas, elas seguem um mesmo padrão. A gente vai observar isso em todas elas. Todas elas começam com Jesus fazendo uma descrição de si mesmo, utilizando termos que ele utilizou para se descrever no capítulo 1 de Apocalipse. Cada uma das 7 vai receber isso. Depois, Jesus faz um diagnóstico da condição dessa igreja, incluindo, então, algo de positivo, com exceção da igreja de Sardes e de Laodiceia, que só tem coisas negativas para serem ouvidas, e também falando do que há de negativo naquelas igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, que só tem coisas positivas a ouvir da parte de Jesus. E Jesus introduz esse diagnóstico com a expressão conheço o que você tem feito, conheço o que você tem suportado. Vocês vão ver isso em todas elas. Depois desse diagnóstico, Jesus sempre dá um consolo ou uma ordem relacionada a esse diagnóstico, e ele vai encerrar fazendo então uma exortação para que a igreja ouça e atenda o que ele diz às igrejas, junto com uma bênção prometida ao vencedor. E quem é o vencedor? É aquele que se mantém fiel, é aquele que persevera, é aquele que continua crente no Senhor Jesus. Tá bom? Mantendo essa estrutura em mente, vamos para a primeira dessas cartas. Então, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deixa eu pegar o óculos porque eu estou embaralhando as letras aqui.
Muito bem, então esse primeiro recado, essa primeira carta é direcionada ao anjo da igreja de Éfeso, né? Éfeso é uma cidade bem importante no Novo Testamento, nós vemos algumas vezes ela aparecendo. Paulo ficou ali nessa cidade talvez por cerca de 3 anos, talvez tenha sido a cidade em que Paulo passou mais tempo pastoreando e ministrando, então uma cidade bem importante ali. Nós sabemos também que posteriormente Timóteo ficou ali, e as cartas que Paulo escreve lá, 1ª e 2ª Timóteo, também são direcionadas a encorajar ele e instruir ele como ele deveria exercer o seu ministério naquela cidade. Segundo a tradição, o próprio apóstolo João foi ministro nessa cidade também. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, muito relevante no contexto da igreja aqui. Fora isso, é muito importante a gente se lembrar que Éfeso ela era o lar do templo de Ártemis, que era a deusa da fertilidade. A gente vê isso aparecendo lá em Atos, quando por conta da pregação de Paulo, as pessoas se convertendo, abandonando o paganismo, abandonando a compra de ídolos e de livros de magia, isso afetou o comércio local e gerou um grande problema para a igreja. Eles queriam pegar ali os cristãos responsáveis por isso. Então aquele lugar era um lugar marcado pelo paganismo, era um centro de adoração pagã. Curiosamente ainda, um dos símbolos de Ártemis era a árvore tamareira. A tamareira era um dos símbolos da sua fertilidade, o que vai fazer um contraste nessa carta com a árvore da vida. Então nós observamos esse contraste acontecendo aqui. Olha o que essa igreja é dito. É dito que eles não suportam os maus. Eles discernem se alguém está ensinando algo que não é bíblico, algo que não é sã doutrina, eles rejeitam, eles não aceitam de maneira alguma. E Jesus elogia eles por isso. Eles são realmente uma igreja que está fazendo esse serviço muito bem. E isso vem com certeza de um reforço daquilo que nós vemos no texto bíblico. Paulo, quando ele passa uma última vez pela cidade de Éfeso, ele se reúne com os presbíteros, com os líderes daquela igreja, e ele deixa uma advertência para eles. Isso está lá em Atos, capítulo 20, do versículo 29 ao 30. Ele diz: "Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo dentre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si." Paulo já tinha avisado que isso ia acontecer naquela cidade, que falsos mestres se levantariam, pessoas que tentariam enganar a igreja e tentariam desviar as pessoas. Paulo também dá advertências nesse sentido nas cartas aos Timóteo. Ele fala que como as pessoas terão coceiras nos seus ouvidos, buscarão mestres que ensinem aquilo que elas desejam ouvir. Então essa foi uma igreja que foi doutrinada a discernir muito bem falsos mestres e rejeitar eles. E eles faziam isso. E por isso eles são elogiados. Isso é algo bom. Nós temos que ter essa característica, né? E é algo que nem sempre nós temos. É muitas vezes comum de ver cristãos, membros das nossas igrejas, pessoas compartilhando coisas de certos líderes, ministros, que muitas vezes nós olhamos e falamos assim: você não está realmente entendendo o que essa pessoa está ensinando. Você não entende qual é essa fonte que você está bebendo. Esse não é uma pessoa que você deveria estar se inspirando. Então nós precisamos ter esse discernimento de entender, então, quem são as pessoas, pastores, ministros, teólogos que nós deveríamos buscar conhecimento bíblico. Só que essa igreja tem um problema. E qual é esse problema? Eles abandonaram o primeiro amor. Eles não estão mais neste amor. Olha, a crítica de Jesus, então, é que as obras da igreja de Éfeso, embora sejam boas, são feitas sem amor. Não há amor no que eles fazem. Eles são diligentes no cuidado com a disciplina, eles cuidam muito bem o que é pregado dentro da igreja deles, mas não há amor neles. Neles não há, de fato, a necessidade de buscar a Deus e de amar o próximo. Não é isso que os motiva mais. Veja, nós estamos falando aqui realmente do fato do amor a Deus e do amor ao próximo, né? Essas duas coisas são conectadas. E o amor que não recebe a devida manutenção, o devido cuidado, ele tende a esfriar. É fácil que no nosso contato com todas as dificuldades, com todos os desafios, no dia a dia, na correria, no meio dos esforços, no meio dessa diligência para sermos fiéis,
a gente deixa o amor em segundo plano. Isso acontece, isso pode acontecer se nós não verificarmos o amor, se nós não atendermos a esse amor. E daí o amor tende a esfriar. É possível, então, que a nossa boa conduta, que a princípio era motivada pelo amor a Deus, se torne apenas uma casca daquilo que ela era antes. É igual por fora, mas vazia por dentro. Só continua pela inércia, pelo costume e tradição. Então veja, as primeiras obras aqui que João fala, retorne para elas, volte para elas, se referem a essas obras que brotam do amor genuíno por Jesus, que é o desejo e a busca pela sua presença. Veja, muitas vezes as pessoas interpretam esse primeiro amor como sendo aquele primeiro sentimento de quando a pessoa se converte. Muitas vezes é isso que as pessoas pensam. Jesus aqui, através de João, está falando, você tem que voltar àquela empolgação inicial de quando você se converteu. Não é disso que o texto está falando. Essa tentativa de simular um sentimento de uma empolgação de algo que é novo, isso não acontece. Inclusive, por exemplo, no casamento. Se você tenta simular aquela paixão inicial que primeiramente te aproximou do seu cônjuge, você vai se frustrar. Porque essa aproximação inicial ela tem a ver com esse sentimento de novidade. Mas não é disso que se refere o primeiro amor. O primeiro amor é aquela consciência de que o amor de Deus, a comunhão com Jesus Cristo é a coisa mais importante que há. E que isso transborda no amor ao próximo. É isso que essa igreja tinha abandonado. Não é que eles perderam a empolgação de serem novos convertidos. Eles perderam a essência do que importa, sobre o que é a salvação, a comunhão com Deus. E nesse sentido, Paulo escreve na famosa passagem de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. No fim das contas, se nós fazemos obras sociais, se nós estamos transformando o mundo, se nós estamos fazendo todas as coisas diferentes, mas o que nos move não for o amor por Jesus, o amor pela sua presença, a comunhão com Ele, de que adianta tudo isso? E essa é a crítica de Jesus contra essa igreja. É uma crítica severa. E por isso Jesus dá o seguinte aviso: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra o que o candelabro é? O candelabro representa a igreja. E Jesus anda no meio dos candelabros. Quando Jesus fala que eu vou tirar o candelabro dali, ele está dizendo que se eles não se arrependessem, Jesus removeria a sua luz e a sua presença. Em outras palavras, eles até poderiam continuar como uma organização, mas eles não seriam mais uma igreja verdadeira. Jesus não estaria mais com eles. E não existe nada mais triste do que possa acontecer com uma igreja do que perder Jesus. Depois desse aviso severo, Jesus fala: olha, mas vocês odeiam os nicolaítas, e eu também odeio a obra deles. Então isso é bom para vocês. Tá? A gente não sabe exatamente quem são os nicolaítas. Tá? Nós não temos evidências extra-bíblicas, né? Tudo que nós temos são algumas citações dos pais antigos, que parece que até o que eles disseram foi inferido do próprio texto bíblico. Tá? Mas seja quem for, eles certamente eram hereges, eram pessoas que negavam a boa doutrina, e Jesus odeia isso neles. Tá? Então nós vemos isso forte no texto. E daí Jesus encerra dizendo: ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quando eles se rebelaram contra Deus e tentaram ser independentes por si mesmos, eles são banidos do jardim. E Deus diz, isso lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido formado.
E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Quando nós pecamos, quando a humanidade se separou de Deus, Deus também baniu o nosso caminho até a árvore da vida. Mas em Apocalipse nós veremos nos capítulos finais que na Nova Jerusalém a árvore da vida está lá de novo. E lá todas as nações se alimentarão dos seus frutos e as suas folhas serão curas para todas as nações. Nós comeremos dela e nós viveremos novamente. Jesus diz, aquele que for vencedor, ou seja, aquele que perseverar, aquele que mantiver o amor, o primeiro amor até o fim, esse vai comer da árvore da vida. Então, essa é a bênção prometida aqui. Vamos para a próxima igreja, que é Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, Esmirna. Essa era uma cidade portuária, que era conhecida então por ter um templo dedicado à deusa mãe e também templos de adoração a Tibério, que foi construído lá no ano 29, se eu não me engano, e depois a Adriano, lá no século II. Tá? Essas coisas diz o primeiro e último, aquele que morreu e tornou a viver. Né? Jesus aqui ele se identifica como aquele que sofreu perseguição, que foi fiel até a morte, mas ressuscitou. Por que ele diz isso aqui? Porque esse é o título que ele decide utilizar para se apresentar a essa igreja. Porque é isso que eles vão enfrentar. Eles vão enfrentar essa perseguição. Eles serão perseguidos, eles serão presos e alguns deles serão mortos por causa dessa fidelidade. Jesus está falando, eu também fiz isso. Então encontrem encorajamento nisso, porque eu venci a morte. Por isso que Jesus utiliza esse título aqui. Olha só o que Jesus diz. Olha, eu conheço as provações que vocês passam. Eu conheço que vocês têm passado por pobreza, ou seja, dificuldades financeiras, de recursos. Mas vocês são ricos. É exatamente o contrário do que Jesus vai dizer de Laodiceia. Laodiceia vai falar, vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Por quê? Qual é a riqueza que Jesus está se preocupando aqui? Riqueza espiritual. Jesus olha para isso. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe dos nossos desafios, mas qual é a riqueza que importa? É a riqueza espiritual. É por isso que quando Jesus conta aquela parábola do homem que teve uma grande plantação, fez uma grande colheita e que vai e constrói um celeiro maior e diz para si mesmo, relaxe minha alma porque você tem recursos. É dito, louco, hoje te pedirão a sua alma e a sua riqueza, para quem será? Assim é aqueles que são ricos para si mesmo e não são ricos para com Deus. É essa riqueza que nós temos que perseguir nessa vida, a riqueza para com Deus. Porque os recursos dessa vida, gente, não é nem só... Às vezes eles vão acabar muito antes da gente morrer. Convenhamos, basta a dinâmica mudar, basta a moeda mudar, basta o regime mudar, que tudo aquilo, toda a estabilidade que nós conhecemos, ela vai por água abaixo. Essa riqueza é vã. Ladrão rouba, traça corrói. Mas a riqueza para com Deus é que realmente importa. E é dito também que eles estão sofrendo com blasfêmias daqueles que se declaram judeus, mas não são. Mas são sinagoga de Satanás. Tá? Então o que acontece? Em Esmirna havia uma comunidade de judeus que estavam perseguindo os cristãos, estavam oprimindo os cristãos. E é muito interessante que é dito que Jesus que eles não são judeus de verdade.
Jesus não está dizendo que eles não tinham etnia judaica, que eles não eram, de fato, herdeiros. Obrigado. Oi? Ok. Jesus não está dizendo que eles não eram judeus como nação, mas ele está falando que no sentido mais importante a Deus, como filhos de Abraão, eles não são. E nós vemos isso no Novo Testamento. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. Ele diz, porque não é judeu o que é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não segundo a letra. E cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E Paulo também escreve aos Filipenses, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O que o Novo Testamento nos ensina? Quem são os judeus de verdade? Ou seja, quem é verdadeiramente o povo de Deus? É quem é descendente de Abraão? Não. É aquele que confia em Jesus. É aquele que recebeu Jesus. Esse é verdadeiramente um membro do povo de Deus. Por isso que aqui Jesus fala, se dizem judeus, mas não são. O que eles são? Eles são sinagoga de Satanás. Porque se você não recebe a Jesus, se você prega algo que rejeita Jesus, você está pregando a doutrina de Satanás. Seja você judeu ou qualquer outra religião ou etnia. Você não aceita Jesus, você não prega Jesus, você não faz parte do povo de Deus. Tá? É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que o próprio Senhor Jesus nos diz aqui. E o encorajamento a eles, a essa igreja é, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então veja, a igreja de Esmirna, ela passaria por uma aprovação curta, 10 dias. Mas essa aprovação bem curta poderia resultar no martírio de alguns deles, em vez da libertação. Muitas vezes nós esperamos que quando passamos por provações, que Deus nos promete que tudo vai dar certo, que no final as coisas vão se resolver, que teremos prosperidade. Olha isso. O que Jesus está dizendo para essa igreja é, olha, vocês vão passar por uma provação de 10 dias e alguns de vocês vão morrer. Qual é a libertação aqui? Gente, a nossa esperança não é para essa vida. A bênção prometida para eles não é para essa vida. Eles poderiam morrer, eles poderiam perder tudo que eles têm. Jesus está prometendo que isso vai acontecer. Não é essa a bênção. A bênção é a coroa da vida. É não sofrer dano nenhum da segunda morte. Então Jesus diz que eles não sofreriam condenação eterna. Eles viveriam para sempre. Isso condiz com o que Jesus nos diz durante o seu ministério. Lá em João capítulo 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É essa a bênção que o nosso Senhor nos promete. Essa é certeza. Essa não importa a provação que você passe nessa vida, você vai receber essa bênção. Vamos para a próxima igreja, Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde está Satanás, onde ele habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Aí estão no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha
um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, Pérgamo, né? Essa é uma cidade um pouco interessante aqui para nós. Primeiro, Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo. Vocês se lembram onde ficava a maior biblioteca do mundo antigo? Alexandria, né? Aquela biblioteca que acabou pegando fogo e tudo mais. Mas em Pérgamo ficava a segunda maior, e lá havia sido desenvolvido o pergaminho. Por isso que pergaminho se chama pergaminho, porque veio de Pérgamo, tá? Vem daí. E aquela cidade, ela tinha umas outras características bem interessantes. O texto diz que é ali que está o trono de Satanás. Isso aqui é uma referência àquele local como realmente um centro de paganismo. Olha o que tinha em Pérgamo. Ali tinham templos dedicados à adoração do imperador. Tá? O Augusto Divino e a deusa Roma estavam ali. Tá? Aquela era uma das cidades que mais promovia isso. Ali também estava um templo dedicado a Asclépio, que era o deus da cura, e ele é simbolizado por serpentes. Inclusive, esse símbolo permanece até hoje. Já viram em farmácias aquele símbolo de serpentes trançadas? Isso vem de Asclépio. Olha o paganismo perdurando aí. Tá? Fora isso, também ali estava uma das maravilhas do mundo antigo, que era um altar enorme dedicado a Zeus. Então veja, essa era uma cidade cheia de paganismo, extremamente marcada por tudo isso. Tá? E nós sabemos também que nessa cidade, um membro dessa igreja já tinha sido vítima ali de um martírio, que era esse Antipas, a fiel testemunha. Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que tem uma espada de 2 gumes. É muito marcante isso, porque essa é uma imagem do gládio, que é aquela espada romana que tem 2 gumes, ou seja, que corta para os 2 lados. Né? Essa era a espada que os romanos utilizavam, e ela era um símbolo que era utilizado pelos romanos para a sentença de morte. Tá? Pérgamo era uma das poucas cidades para as quais Roma deu o poder de aplicar a pena de morte, que eu vou assassinar o latim agora, que era basicamente ius gladi. Era essa a expressão, que era simbolizado justamente pela espada. Então veja, os cristãos de Pérgamo, eles estavam debaixo do governo romano, mas eram cidadãos de outro reino. E o seu rei não precisa de outra espada que não seja aquela da sua boca. Era uma rivalidade de espadas. A espada de Roma ou a espada da boca de Jesus. Certo? Que nós já vimos que representa a palavra de Jesus. Tá? Quem foi Balaão? Balaão foi esse profeta pagão que Balaque, que era rei de Moabe, contratou para amaldiçoar Israel. Ele viu que ele não tinha poder militar para vencer Israel em batalha, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, e por isso ele contratou esse profeta para amaldiçoar eles. Eu disse que a tosse estava feia. E o que Balaão fez? Ele vendo que ele não conseguia amaldiçoar Israel, ele fez diferente. Ele instigou Balaque a convidar os israelitas para os banquetes e para os rituais de fertilidade que envolviam prostituição. E quando os israelitas cederam, aí sim eles estiveram debaixo de maldição e do castigo de Deus. Jesus está dizendo que essa igreja em Pérgamo estava debaixo da mesma influência. Tá? A doutrina de Balaão, então, é basicamente que você pode ser servo de Deus em um nível, mas se vender a mentalidade mundana em outro. Você pode se dizer cristão, participar da igreja e ainda assim viver uma vida completamente mundana, impura. É isso que a mentalidade de Balaão é, e Jesus condena essa mentalidade. Os nicolaítas parecem, então, de alguma maneira estar associados com tudo isso. Tá? Jesus diz que ao vencedor ele daria o maná escondido. O que é esse maná escondido? Jesus ele disse, lá em João capítulo 6, quando ele é questionado pelos judeus, olha, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que enviou. E os judeus responderam, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu
e dá vida ao mundo. Então eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quando Jesus está dizendo para os crentes de Pérgamo que a vocês será dado o maná secreto, o que ele está dando para eles? A si mesmo. Ele está falando para eles: vocês receberão mais de mim, vocês receberão mais de Jesus. É isso que é prometido a eles. Também é dito que eles receberiam uma pedrinha branca, e nessa pedrinha tem um novo nome. Tá? O que acontece é que naquele contexto antigo, os jogadores dos Jogos Olímpicos, aqueles que venciam, eles recebiam uma pedrinha branca com o seu nome escrito. E essa pedrinha, ela servia como um ingresso para que eles participassem de banquetes e festas nobres. Tá? Jesus está basicamente dizendo que os cristãos receberão uma pedra nova, com uma identidade nova, ou seja, eles se tornarão novas criaturas e eles serão bem-vindos no seu banquete, na sua festa. É isso que representa essa pedrinha branca. O copo veio deslizando aqui. Vamos para a última igreja que nós vamos estudar hoje, que é Tiatira. A partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos com chamas de fogo e pés semelhantes a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira: todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, Tiatira. Tá? Essa era uma cidade comercial e ela era marcada pelos negócios relacionados com tecido e com metal. E era famosa pelas suas associações de artesãos. Tem uma personagem bíblica famosa que vem nessa cidade, Lídia. Tá? Lídia, que crê na pregação que Paulo está ali. O texto lá de Atos diz que ela era uma vendedora de púrpura, tá? Que é justamente, então, essa cor vermelha, aí, muito nobre, muito valorizada naquele período. Tá? Aqui Jesus se apresenta com a figura de aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Tá? Essa seria uma imagem bem marcante para os metalúrgicos daquela cidade. Fora isso, isso também fala sobre o discernimento. Jesus diz que ele é aquele que sonda os corações e as mentes. E ele sabe quem realmente está na doutrina dessa Jezabel e quem não está. Bem, primeira coisa que nós precisamos lembrar, os pontos fracos e os pontos fortes de Tiatira são exatamente os inversos de Éfeso. Tá? Era uma igreja que era forte em amor e que evidenciava isso nas suas obras, mas que carecia de discernimento e tolerava a heresia. Estava tolerando essa Jezabel. Tá? Jezabel, nós conhecemos ela lá do livro de Reis. Tá? Ela era uma princesa de Tiro que se casou com o rei Acabe, rei de Israel, reino do norte. E através dela foi instituído esse culto a Baal, que era um culto opressor, que estava perseguindo os profetas, tentou matar Elias. Lembra do desafio de Elias?
vamos lá, coloque esse sacrifício e peça para que Baal desça fogo do céu. E daí os 400 profetas ficam lá clamando e Baal não responde. E daí Elias faz o desafio e Deus responde. Lembra? Jezabel ficou doida com isso, queria matar Elias depois disso, e ele teve que fugir. É essa Jezabel. Tá? Então, ela é utilizada como símbolo aqui. Então algumas pessoas vão entender que Jezabel é simplesmente uma forma de ser referencial a uma espécie de heresia que havia adentrado nessa igreja, mas outros teólogos vão entender que Jezabel representava de fato uma mulher que realmente existia lá naquela cidade, que se dizia profetisa e que estava desencaminhando o povo da igreja. Tá? E daí quando o texto diz aqui, Jesus diz que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Tá? E por isso ele viria e a condenaria. Tá? Fora isso, é dito que também se os seus filhos e os seus amantes não se arrependessem, eles também seriam castigados. Tá? E aqui, filhos é na ideia de descendentes espirituais, ou seja, pessoas que estão seguindo a sua doutrina, pessoas que estão vivendo nessa imoralidade, se dizem cristãs, mas vivem exatamente igual como pessoas no mundo. É exatamente isso. Tá? E Jesus discerne essas pessoas daquelas que estão se guardando. O texto acaba com Jesus dizendo que o vencedor, ele daria autoridade e o cetro de ferro para governar as nações e quebrassem como se fossem objetos de barro. Essa ideia vem lá do Salmo 2, que é um salmo messiânico. No Salmo 2 é dito: ó rei, diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como vara de ferro, você as quebrará e despedaçará como um vaso de oleiro. Então veja, a ideia do cetro de ferro, dessa grande autoridade de quebrar as nações como sendo vasos de barro, é uma profecia messiânica que fala da autoridade de Jesus sobre todas as nações. O que está sendo dito aqui? Jesus diz que ao vencedor, ou seja, aqueles que permanecerem fiéis, Jesus vai compartilhar da sua autoridade. E aqui nós vemos já uma possível interpretação alternativa, tá? Porque vai ter pessoas que vão entender essas igrejas, esses avisos para as igrejas, não como sendo cartas para aquelas igrejas específicas, mas como arquétipos para períodos da igreja durante toda a história. Tá? O texto bíblico não dá muito fundamento para isso, mas tem gente que defende isso. E vão dizer que essa ideia das pessoas governarem junto com Jesus reforça aquela visão do milênio em que literalmente a igreja vai governar junto com Jesus durante 1000 anos. Tá? Então algumas pessoas vão interpretar essa passagem dessa maneira. Mas o mais provável de se entender aqui é realmente que nós, junto com Cristo, por toda a eternidade, nós governaremos pela criação. Tá? É a interpretação que eu entendo ser mais natural aqui. Tá? Fora isso, também Jesus diz que ao vencedor seria dado a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Apocalipse nos responde. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Novamente, qual é o prêmio ao vencedor? Jesus. O prêmio ao cristão que permanece fiel, que persevera até o fim, não é riqueza, não é glória sobre outras pessoas, não é algum tipo de prosperidade. O prêmio, a porção da nossa herança é Jesus. Agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se agrade de Jesus. Considere Jesus o seu tesouro e você vai receber esse tesouro.